Pedro e Paulo são considerados pedras fundamentais da fé cristã. O Evangelho de Mateus 16, versículos 13 a 19, diz mais ou menos assim: Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Um pescador da Galileia, Simão Pedro, responde ao chamado de Jesus, que logo lhe dá o apelido de Cefas, que significa rocha, pedra, e faz dele o responsável pelo grupo de discípulos que seria, então, o início da igreja. Depois da ascensão de Jesus, Pedro assume a direção da comunidade em Jerusalém. É o primeiro a reconhecer a necessidade de abrir a igreja também para os não-judeus. Em Roma, sofre o martírio, por volta do ano 64. De perseguidor dos cristãos a apóstolo de Cristo, Paulo foi o primeiro grande missionário da igreja. 4 grandes viagens apostólicas. Evangelizou principalmente os povos não-judeus. Fundou várias comunidades. Escreveu algumas cartas com temas teológicos profundos e orientações pastorais. Sofreu o martírio em Roma no ano 67. Pedro e Paulo são considerados pedras fundamentais da fé cristã. O Papa é o sucessor de Pedro. Pedro, então, é considerado o primeiro Papa da Igreja. E eles são considerados pedras fundamentais. Eles têm a mesma importância para a história da Igreja, tanto Pedro quanto Paulo. Por isso a Igreja comemora as festas de São Pedro e São Paulo em conjunto, e cada um com sua característica. Pedro era aquele que respondia tudo em primeiro lugar, era mais direto, mais afoito, teve aquele resbalo, que acabou negando Jesus na quinta-feira e depois se arrepende amargamente, mas era um homem de muita fé, de muita vontade de acertar, de muita liderança. E Paulo foi o grande profeta. Paulo, que era perseguidor dos cristãos, aí teve uma passagem onde ele cai, fica sem enxergar, e depois volta a enxergar, e passa a ser o grande apóstolo. Ele que viaja muito, faz viagens evangélicas, escreve muitas cartas, que até hoje nós ouvimos nas celebrações, carta aos Coríntios, aos Tessalonicenses, aos Romanos. Paulo, então, fundamenta a fé e passa a ser importantíssimo no início da igreja. E lá pelo ano, então, 64, 67, Pedro e Paulo acabam sendo martirizados. As características podem ser diferentes, as qualidades podem ser diferentes,
Mas quando se quer fazer o bem, quando se quer divulgar a palavra, a boa mensagem, cada um do seu jeito pode fazer sim muita coisa. E quando às vezes a gente vê alguém que canta bem ou fala bem, diz, mas eu não tenho esse dom, eu não tenho essa qualidade. Pode ser que esta qualidade não seja nossa, mas nós temos outras tantas. E cada um do seu jeito pode sim construir uma vida melhor para quem está ao nosso redor, para a nossa família, para os membros da comunidade, para quem mais precisa. Sim, a gente pode seguir o exemplo de Pedro e de Paulo e de tantos outros que do seu jeito fizeram com que o evangelho fosse vivenciado, com que as pessoas pudessem ter um bom testemunho. Vamos seguir o exemplo então destas pedras fundamentais que São Pedro e São Paulo demonstraram ao longo da sua vida e são, sim, um exemplo de fé e de vivência de cristianismo para todos aqueles que acreditam em algo além desta vida. Se você gostou, curta a nossa página do YouTube.